Muito bom dia. Eu sou Andréa Francomano e fui despertada hoje às 5 da manhã com uma emoção muito grande, com um sentimento muito bonito, muito difícil até de expressar em palavras. E motivada por isso, eu resolvi fazer essa live improvisada, porque tem um entendimento aqui dentro de mim de que quando a gente compreende algo que é tão bom, de tanto amor, ele extravasa, se expande, e é fundamental que a gente possa contribuir de algum modo colocando esse sentimento para quem estiver disposto. Esse é um ensinamento que eu recebi, né? Você não fala para todos, você fala para os dispostos, e os dispostos farão o que tiverem de melhor com isso, ou não. Mas hoje, ao despertar às 5 da manhã e vi então o dia começar a raiar, um céu lindo se formando, cheio de desenhos lá laranjados, prenunciando aí mais um dia lindo. Eu me coloquei em meditação porque eu já estava sentindo o coração repleto de algo muito incrível, é difícil de descrever em palavras, porque é um amor que é difícil de descrever. E então me coloquei em meditação e tive alguns insights incríveis que depois foi sendo confirmado, não só pela emoção, mas eu tenho o hábito de sempre fazer uma leitura quando eu tenho esses insights, quando eu tenho essas visões, né? Eu tenho a oportunidade de ter esses entendimentos, e fui fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não tenho mais hoje nenhum tipo de religião pragmática. Todas que falam de amor e que falam de algum modo de verdade, elas fazem muito sentido para mim. E eu fui ler o Evangelho, e tanto numa passagem de Mateus quanto de Lucas, Cristo diz: eu não vim semear, eu vou ler. Não penses que eu vim trazer a paz sobre a terra. Depois em Lucas, né, também tem uma frase: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? E é muito emblemático, porque isso é exatamente o que veio em meditação. E apesar de parecer uma frase completamente dissonante de Cristo, como assim, né? Ele é um homem de amor que veio trazer tanto ensinamento de amor para nós, e fala que não veio semear a paz entre os homens. E foi o que veio para mim. E como faz sentido isso tudo neste momento em que a gente está falando de transição planetária, era de Aquários. E aí a minha pergunta para mim mesma é o quanto a gente entendeu isso, né? Do que a gente está falando, afinal de contas, de que é isso, de que portal, de que aquário, de que novidade a gente está falando, enquanto a gente não se faz numa grande reforma interior, enquanto a gente aí não entende que essa frase de Cristo dizendo: você pensa que eu vim semear, né, a paz, e dita isso naquele tempo em que tantos outros filósofos também disseram coisas incríveis, e quanto tempo a gente leva para compreender, às vezes, dentro da nossa própria família. Então, refletindo essa passagem de Cristo e essa frase dele, no que veio para mim hoje de reflexão sobre essa nova era, esse portal, aquário, o que a gente pretende para nós, é isso, né? Quanto a gente vive em guerras em nome de uma religião ou em nome de uma fé cega, sem considerarmos que fomos separados de nós mesmos. No momento exato em que fazemos distinção de qualquer tipo, de um com o outro, quando nos julgamos de qualquer modo
um ao outro, porque não somos capazes de olharmos a nós mesmos com perdão, com auto-reconhecimento desse grande Criador que nos fez, enquanto não somos capazes de nos reformarmos. Somos essa obra divina inacabada do arquiteto do universo. E somos divinos e inacabados, exatamente por isso estamos aqui, para esse aprendizado. E como entrar em uma nova era, não é só virar uma chave de ano, de data, e dizer, agora estamos numa nova era. Não, isso pressupõe uma reforma íntima, uma reforma de nos olharmos e compreendermos o quanto é preciso entender ao outro, ter compaixão ao outro. E ter compaixão, já falei disso uma vez, não quer dizer ser bobo, ser capacho, não, ao contrário, é não julgar. Não julgar nem o de bom nem o de ruim, é compadecer-se, entendendo que o outro só é exatamente o que ele ainda sabe do que ele sabe. E o quanto mais um de nós temos a condição de aprendermos, quanto mais nós temos a condição de acessarmos informações a partir do nosso centro vital, que é o nosso coração, o nosso único chamado é expandir isso, é ensinar sobre isso sendo o exemplo. E isso que Cristo disse, né, quando ele disse que ele não veio semear a paz, porque a paz passa de um pressuposto da verdade. E é disso que eu venho falando tanto aqui nessa oportunidade, nesse meu espaço, porque tenho sido instruída em muito sobre verdade. Meu mentor fala sobre verdade o tempo todo, mas mais que falar é me ensinar sobre verdade. E como é difícil trabalhar a verdade no nosso dia a dia, na nossa luta diária, na nossa vida. E começa em casa, né? Porque em Mateus, quando tem essa passagem de Cristo dizendo, você acha que eu vim semear a paz? Em Mateus ele fala, vai ter as brigas em família, entre pai e filho, mãe e filha, nora e sogra. Quantas vezes a gente faz isso dentro de casa, né? Meia culpa total. Porque às vezes, dentro de uma fé cega, a gente quer impor a um irmão, a uma mãe, a um pai, aquilo que você crê ser a sua verdade e se arvora com isso e quer ali impor. Imagine isso multiplicado em todos os lugares, em todas as religiões. Esse é o meu aprendizado. A verdade, ela não se impõe, a verdade, ela se ensina com o exemplo. Essa verdade que é a chama, a trina de Deus no nosso peito, é pelo exemplo daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz todos os dias. Essa verdade que vai sempre nos conduzir exatamente a sermos magnetizadores dessa energia da fé. Isso é a fé. A fé é a verdade. E o que é essa verdade, se não eu mesma? Se não cada um de nós, no nosso exercício diário de não julgarmos, de termos aí a completa noção de que temos que todos os dias nos melhorarmos, que temos que todos os dias que aprendermos e que com isso a gente pode então seguir auxiliando por meio do nosso exemplo, que é o ensinamento que nos é pedido. Então, quando me veio num dado momento a pergunta de como eu poderia ajudar, porque nós temos sempre essa pretensão, né, de que temos que ajudar, temos que ajudar. O ego grita e fala, você tem que ajudar, você tem que servir. E como é difícil servir enquanto você não é, né? A palavra já fala servir. Então, seja primeiro para depois vir algo, né? Então, para servir a alguém, a alguma coisa, antes eu tenho que ser, porque senão não passa de uma hipocrisia e não uma verdade. E quando eu me deparei com isso, né, como que eu vou servir no mais alto grau da minha arrogância, me veio então a seguinte frase: primeiro entenda o porquê e para quê, depois o como se apresentará. E o porquê e para quê é exatamente isso, né?
O porquê é por amor. E o para quê é porque a obra ainda não está acabada. Que obra é essa, né? Essa obra que Cristo falou, ele não veio, se você pensa que ele veio para semear a paz, não, a paz quem semeia somos nós somos sementes dessa nova era. Nós somos sementes deixadas por Jesus. Nós somos sementes deixadas pelo Pai maior. E aí cabe a nós essa semeadura da paz que é constante, infinita, não julgando, não achando que sabe mais que o outro, não querendo impor nada a ninguém, sendo exatamente um candeeiro, um ponto de luz, a partir do exemplo que se dá, a partir de quem se é, a partir do que se faz, muito além do que se tenta impor por palavras, enfim. E hoje, quando eu estava aqui meditando e vendo esse dia lindo nascer, veio também essa chama forte para falar, essa emoção forte para falar, tudo meio sem planejar, mas porque trouxe muito sentido para minha alma. E trouxe muito sentido para essa coisa da nova era, portal, dia 21, era de aquário. Tem tanta gente falando tanta coisa, e aí eu vou lançar aqui a pergunta mais importante que veio para mim, né? Você está preparado para a nova era? O quanto você se preparou, se lapidou para a nova era? Porque senão é só mais um dia. É só mais um dia. E você é só mais um dia também, ou menos um dia, ou menos uma oportunidade de ter aprendido com esse Cristo maravilhoso, com esse Jesus maravilhoso que veio e disse, você pensa que eu vim semear a paz? Ele era a nossa semente, nós somos a semeadura dessa paz. É incrível quando a gente consegue compreender, mas não é fácil. E se fosse fácil, não teria a menor graça. Porque o aprendizado nessa senda de evolução é exatamente todos os dias aprendermos, para todos os dias podermos ensinar. E esse foi o insight que eu recebi hoje e foi muito tocador. Deixou o meu coração repleto de amor e com vontade de vir falar sobre isso. Que para a gente estar entrando em era de aquário, que para a gente estar entrando em portal energético, para a gente entrar nesse magnetismo da fé e da verdade, é preciso antes que a gente encontre essa verdade aqui dentro da gente. Que essa chama esteja queimando dentro de nós. E essa chama queimando dentro de nós é exatamente o quanto somos capazes de diariamente não julgarmos a nós mesmos em primeiro lugar, entendemos que tudo aquilo que fizemos foi como tinha que ser para o nosso aprendizado, que não houve dor senão a nossa aprovação, a prova da ação para seguirmos. Termos conosco mesmo o auto-perdão, o auto-reconhecimento de que aquilo não faz mais sentido e que daqui para frente eu farei melhor. E a partir daí compreender o próximo, porque se eu não me julgo, eu não julgarei o outro. Se eu não me culpo, eu não tentarei culpar o outro. Se eu me perdoo, fica tão simples, simplesmente você não vai precisar perdoar mais ninguém, né? Porque é exatamente o não perdão, auto-perdão é que faz com que você fique julgando o outro, questionando tudo. Então esse é o aprendizado que eu tenho trabalhado diariamente, que hoje, às 5 da manhã, nessa meditação, na qual eu fui despertada para meditar, e que eu tive a grande honra de receber essa onda magnetizadora da fé e da verdade no meu coração. João, se está aqui, vai entender do que eu estou falando, e para quem não entende, eu tenho falado muito de frequência vibracional, eu tenho falado muito de energia, e hoje eu senti essa energia dessa onda, dessa vibração magnetizadora da fé e da verdade no meu coração. Meu Pai, Oxalá, Cristo, Jesus, como vocês queiram nominar, mas que é essa verdade, que quando inunda, a gente não consegue deixar de falar.
porque a gente aprende para ensinar. E não estamos aqui querendo ensinar ninguém, não. Só contribuir com um pouco disso que veio de sentido para mim, de que nova era se faz sendo, nova era não se faz virando uma data no calendário, não se faz com uma conjunção planetária incrível no céu, não se faz com uma ceia de Natal, reunindo a família somente, mas o quanto essa reunião da família representa essa paz que nós temos que semear, que quando Cristo disse, você pensa que eu vim semear a paz? Não, ele quis dizer isso, eu entrego a vocês agora essa missão. Eu vim ensinar o amor e a fé. A missão de semear a paz é de cada um de vocês. Sejam essas sementes. E que a gente possa começar isso dentro das nossas próprias casas, com os mais próximos de nós, não querendo impor a ninguém nada, sendo apenas exemplo. E que o exemplo possa então ser admirado, porque isso é servir no final das contas. Ser primeiro, para que venha para você mesmo o que é próprio de si. Se você é verdade, virá a você a verdade, e você só serve o que você é. Você só serve aquilo que tem de verdade para servir. Se você não tem, se você é iníquo, se você é injusto, se eu sou iníqua, se eu sou injusta, se eu sou arrogante, como que eu posso servir algo diferente para alguém? Então, que esse seja a nossa grande virada de chave da era de Aquário, do novo ano, do portal do dia 21 e de tanta coisa que a gente ouve, que nós sejamos isso, em verdade dentro de nós mesmos e a semeadura dessa paz que Cristo nos entregou. Gratidão, namastê, saravá, axé. Um Feliz Natal para todos que estão aqui comigo nesse momento, nesse horário. E para quem for assistir isso depois, meu Feliz Natal, Feliz Nova Era, Feliz Portal. Que todos estejam aí realmente magnetizados pela fé e pela verdade do nosso Pai, do nosso Jesus Cristo, do nosso divino que nos habita. Gratidão e bom dia para todos vocês. Cris, sua linda, gratidão amada. Gratidão, Maria Rita, João, meu irmão. Gratidão. Bom dia. Tchau.